lá onde nós congregamos. Eu também fico grato a todos os irmãos, aos líderes, aos pastores, tá? Por ter me dado esta oportunidade. E estou muito feliz por ter voltado a esta casa de oração, onde minha mãezinha aqui congregava e era muito bem tratada, glória a Deus. Estou feliz, não se incomode se eu me emocionar, porque eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui, após o falecimento da minha mãe. Quem não conhece, acho que vai fazer 2 meses, né, que Deus a levou para a glória de Deus. E a obra de Deus não pode parar. Eu quero deixar uma passagem. Deus tem uma mensagem para a sua vida hoje. Eu vou estar lendo, glória a Deus. Primeiramente, eu vou estar lendo no livro de Lucas. Glória a Deus. Se a igreja quiser se assentar, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Deus tem uma mensagem poderosa para a sua vida. No livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Depois eu vou estar lendo o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 73 ao 75, para que possamos entender o contexto daquilo que Deus quer falar conosco. A igreja achou, amém? Lucas 22, 31. A palavra do Senhor disse assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Ou outras traduções, apacenta, cuida dos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que não me conheces. Glória a Deus. Agora no livro de Mateus 26. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, a partir do versículo 73. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não o conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Oh, glória! Meu Deus, que palavra poderosa. Eu tenho um tema. Deus me deu um tema para essa mensagem. A mensagem, o tema desta mensagem é a verdadeira conversão. Oh, glória! Você vai perceber que o texto que eu li para os irmãos vai falar a respeito de um homem que foi discípulo de Jesus. Este homem era chamado Pedro. Para você que não conhece, para ficar a par das Escrituras, este homem era conhecido como Pedro. E Pedro, ele tinha algumas características peculiares. Pedro, ele era muito explosivo, ele era um pouco obstinado,
e era muito impulsivo. Só que, porém, independente dos seus defeitos, Pedro possuía uma qualidade. Oh, glória! Pedro era um homem valente, destemido, que não se importava muitas vezes com o que os outros falavam, mas o seu interesse maior era servir a Jesus Cristo. Oh, glória! E eu e você não somos diferentes na caminhada com Deus. Eu e você, por muitas vezes, iremos errar, possuímos defeitos, porém, o que vai nos fazer ser diferentes na presença de Deus é ter coragem de não negar o nome de Jesus, de viver com ousadia na presença de Deus, de fazer, muitas vezes, aquilo que muitos não têm coragem de fazer, para continuar do lado de Cristo. Por isso que Deus vai trazer esta mensagem. Por mais que Pedro possuía as qualidades, ele precisava se converter. Porque não basta eu e você sermos fortes, valentes, destemidos, termos coragem de fazer tantas coisas, se não tivermos verdadeiramente convertidos diante de Cristo, verdadeiramente vivendo o Evangelho de forma genuína, negando a nossa carne e servindo ao nosso Senhor Jesus. Oh, glória! Vamos perceber na história, na característica de Pedro, que Pedro ele tinha muita força, porém ele confiava demais na força do seu braço. Pedro ele tinha muita coragem, muitas vezes lhe faltava o discernimento, lhe faltava o Espírito de Deus. Então, em contrapartida, enquanto Pedro era ousado de um lado, de outro lado, ele fazia tudo que era contrário à vontade de Deus, se obstinando à voz do Senhor. E Deus está dizendo para Pedro, quando eu vou ler, quando o versículo que eu li para os irmãos, algumas outras versões, alguns outros textos da Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer, estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Oh, glória! O que Pedro não sabia, o que Pedro ou sabia, ou não, mas não entendia, era que o nosso Deus, ele é onisciente. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. E é importante que eu e você saibamos que a palavra onisciência, ela é dividida em duas partes. A palavra oni e a palavra ciência. A palavra oni significa de único e total. E a palavra ciência significa de total, único e total ciência. É o que Deus está falando através. Ei, Pedro, eu sou onisciente. Ainda que você se ache pronto, você precisa descer na minha presença para que eu cresça na tua vida e para que o teu ministério se desenvolva. Então, a verdadeira conversão, ela não depende da aparência física ou da força humana. A verdadeira conversão, ela depende do Espírito Santo. A verdadeira conversão depende do poder de Deus na minha e na sua vida. Oh, glória! Alguns capítulos anteriores, você vai perceber no livro de Mateus, no capítulo 24, antes de Jesus falar essas coisas para Pedro, ele vai pregar um dos seus maiores sermões. Ele vai pregar, Jesus vai falar a respeito
ele vai dizer uma das suas maiores mensagens, o conhecido Sermão da Montanha. Glória a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 24, antes de Jesus falar essas coisas para Pedro, a respeito que ele o negaria, Jesus vai pregar por uma grande multidão o conhecido Sermão da Montanha. Glória a Deus. E ali, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aleluia. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e a palavra de Deus vai dizer que ele irá se assentar e irá começar a pregar para aquela multidão e para os seus discípulos. O grande sermão, Jesus irá falar a respeito da grande tribulação. Jesus vai nos advertir a ficarmos vigilantes. Jesus vai falar a respeito da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Jesus vai falar acerca de tantos assuntos. Mas o que eu aprendo quando Jesus está ali, naquele monte, no Monte das Oliveiras, o que eu aprendo, o que Deus me revela nesta mensagem e te revela nesta noite, é que Jesus estava no monte chamado Oliveira. Glória a Deus. E a oliveira, ela dava um fruto. Este fruto é chamado azeitona. E da oliveira, e do fruto da oliveira se gerava o azeite. Até hoje, glória a Deus, se gera o azeite. Olha que interessante. Jesus, ele estava no monte. Porém, ele não estava de qualquer maneira. Jesus, ele irá se assentar. Toda vez que nós lermos na Bíblia que Jesus se assentou, ou Jesus parou, é porque ele vai certamente fazer milagres. Oh, glória a Deus. E quando Jesus se assenta, ele está dizendo, olha só, eu vou levar algum tempo. Eu não quero estar aqui na vida de vocês. É como se Jesus dissesse, eu não quero estar com vocês só de passagem. Eu estou me assentando. Eu quero também que vocês prestem atenção naquilo que vos falarei. Quando Jesus está se assentando, Jesus está dizendo, ei, eu quero a atenção de vocês. E quando nós decidimos servir a Jesus, nós devemos dar esta atenção para o Mestre. Pedro precisava entender que a maior força na vida dele partia de Jesus, do Espírito de Deus. A minha e a sua maior força depende da glória, depende da graça, depende do amor. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus te sustentou e te trouxe a esta casa de oração para tu adorar o santo nome dEle. Ele namassubinou. O problema é que hoje nós vivemos num mundo que as coisas estão tão tecnológicas, que tudo está passando tão depressa, que muitas vezes não separamos um tempo para Jesus. O que Jesus está dizendo com o sermão, o que Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu preciso que você me dê prioridade, eu preciso que você entenda, eu preciso que você se entregue por completo. Oh, glória! Deus está falando com vidas nesta noite. Não basta nós estarmos aqui no templo, porque Pedro certamente vivia ao lado de Jesus. Porém, mesmo assim, Pedro vai conseguir negar a Jesus. E quantas vezes eu e você somos assim? Temos até ministério, vivemos na casa de Deus, né? Falamos com a nossa boca, declaramos a nossa fé, porém, muitas vezes negamos a Jesus. Com os nossos atos, com as nossas atitudes. E assim será com Pedro. Ele irá negar Jesus temendo a morte. Oh, glória. Irmãos, nós temos que entender que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele venceu
o que eu e você não seríamos capazes de vencer. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou vencer o que vocês não são capazes de vencer. Eu vou vencer para que vocês tenham vida. Eu vou morrer, mas para que vocês tenham vida e vida com abundância. Pedro negou porque temeu a morte. E realmente, irmãos, a morte é uma coisa horrível, porque a morte ela não respeita diploma, a morte ela não respeita cargo diaconal, a morte ela não respeita o teu intelecto. Quando a morte vem, irmãos, só Jesus, aleluia, para vencer a morte. O que Pedro estava ensinando, o que Jesus estava ensinando para Pedro era o seguinte: Pedro, ei, eu posso vencer todos os seus medos, eu posso vencer o que você não pode vencer, eu vencerei a morte. É preciso eu me entregar, é preciso eu passar pela cruz, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Oh, glória! E é por causa dele que eu e você estamos aqui. É por causa da morte de cruz, é por causa do sacrifício, é por causa da graça que eu e você estamos de pé. Oh, glória! O que Pedro precisava entender era isso. Era que a força do braço dele não significava nada diante do Deus vivo. Então ali Jesus antes estava no sermão da montanha falando com os seus discípulos. Interessante que ele estava ali no Monte das Oliveiras. A oliveira gerava o fruto, a azeitona que gera o azeite. Glória a Deus. E o azeite na época de Cristo era utilizado para bens medicinais e também para manter as chamas das lamparinas acesas. Oh, glória! O azeite simbolizava o fogo de Deus. O azeite simbolizava o Espírito Santo de Deus. O azeite servia para que nós pudéssemos manter a chama de Deus acesa. Interessante, irmãos. E uma característica da oliveira é que ela tem raízes profundas. Deus está ensinando para mim e para você nesta noite. Jesus estava onde? No Monte das Oliveiras. Glória a Deus, me ajude a pregar, irmão. Jesus estava onde? Oh, glória. A oliveira gera azeitona, a azeitona gera o azeite. Oh, glória. E era o azeite que era servido para bens medicinais. Ajudava a curar feridas, chagas, machucados. E o azeite também servia para manter as lamparinas acesas, porque na época não existia luz elétrica. Para que eles pudessem enxergar na escuridão, era necessária a lamparina. Porém, sem a lamparina, sem o azeite, a lamparina, o fogo, não se mantinha aceso. Eita glória! Teve gente que entendeu. Eita glória! Deixa eu traduzir isso aqui para você entender. Quando estamos com Jesus, quando estamos, aleluia, na oliveira, Deus nos faz gerar frutos. E esse fruto, glória a Deus, gera azeite. E esse azeite te mantém vivo. E esse azeite te mantém aceso. Esse azeite te mantém de pé. Oh, glória! Eita, Jesus, que maravilha! Sabe outra coisa que eu aprendo com esta passagem, no livro de Mateus, capítulo 24? Uma coisa que eu aprendo. A oliveira, ela tem raízes profundas, irmãos. A oliveira, ela é capaz de alcançar até 10 metros de altura. Oh, glória! Deixa eu traduzir isso aqui. Quer alcançar lugares altos, tem a raiz. Aleluia! Quer alcançar lugares altos, tenha raiz, tenha Jesus, aleluia, na sua vida. É Ele que te fará chegar em lugares altos. O que Pedro precisava entender: ei, sou eu que te capacito, sou eu, aleluia, que faço, sou eu que aconteço, não é você, não é pela força do teu braço, não é pela sua espada, mas é pela palavra de Deus. Aleluia.
Pedro precisava entender essas coisas e eu e você também precisamos. Que quando nós temos Cristo, quando nós damos atenção, quando nós deixamos, aleluia, a palavra entrar em meu coração, no teu coração, nós geramos frutos. E esses frutos são frutos de avivamento. O que Pedro tinha era coragem, o que Pedro tinha era ousadia, mas faltavam os frutos do Espírito. A verdadeira conversão não se vê pelo teu tempo de ministério. A verdadeira conversão não se vê pela sua idade. Aleluia! Eu tenho aqui pessoas, desde crianças até anciões, pessoas mais experientes, mas não é o tempo que você está na presença que vai definir o poder de Deus na sua vida. Não é o tempo que você está na casa de Deus que vai definir o quanto, aleluia, você é valioso diante de Deus. Você pode ser usado independente da tua idade. Você pode ser um canal de bênção. Você pode ser um canal de cura. Porque a Bíblia diz, segundo os estudos, o azeite ele servia para curar. Deus nos quer fazer esse canal de cura, irmãos. Porém, Pedro ele não entendia, porque você vai perceber que logo depois irá ter um encontro ali no Getsêmani. Jesus será levado para a morte de cruz. Porém, Pedro, mais uma vez, com toda a sua ousadia, ele irá sacar de uma espada e irá cortar a orelha de um soldado que estava ali para perseguir, para prender Jesus. Imediatamente, Jesus irá fazer ao contrário. Aleluia! Jesus irá tocar na orelha daquele homem, e irá curar aquele homem daquela ferida. Oh, glória! Meu Deus! Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida hoje? Ei, Pedro tinha a espada que feria, a espada que matava. Pedro andava com a espada desembainhada, Pedro andava com a espada na cintura, porém a espada que Pedro tinha feria, porém a espada que Pedro tinha matava, porém a espada que Pedro tinha arrancava sonhos, mas Deus estava dizendo para Pedro, ei, larga isso tudo, você não precisa dessa espada, você precisa da minha palavra, sou eu que sou o verbo vivo, ei, a minha palavra até exorta, mas cura, a minha palavra até exorta, mas salva, a minha palavra até exorta, mas liberta e constrói sonhos. Eita glória, você não foi chamado para ferir, você não foi chamado para matar, você foi chamado para levar vida, e vida através do nome de Jesus. Eita glória, Deus está falando comigo e contigo. Pare de usar da tua boca, aleluia, para ferir as pessoas. Pare de usar a tua boca para fazer o mal. Ei, Deus está falando, coloque palavras santas, coloque palavras, aleluia, que edificam nos teus lábios, porque certamente você será um canal de bênção. Eita glória, faltava isso. Então a verdadeira conversão depende dos frutos do Espírito. Deus não está interessado no seu discurso. Eita glória, Deus está falando, aleluia. Interessante. O que Pedro disse, que eu li para os irmãos? Pedro disse o seguinte: não, Senhor, contigo eu vou até a morte. Estou pronto, meu Deus. Ai do homem que se acha pronto. Ai de mim e de você que se acha perfeito. Deus vai ensinar grandes maravilhas, grandes lições a Pedro. Jesus vai ensinar grandes coisas. Quando você se converter, ou seja, quando você deixar de lado todos esses teus ensinamentos errados e aprender da minha palavra e viver da minha essência, que eu sou o verbo que se fez carne. Glória a Deus. Quando você viver do verbo, quando você se alimentar do verbo, quando você andar segundo o verbo, você será canal de bênção e você vai aprender o quanto eu posso ser um canal de bênção na tua vida, através de você. Pedro precisava entender essas coisas, irmãos, e muitas vezes eu e você precisamos. Ele precisava saber que não é pela força do braço dele. Você vai perceber outra coisa. Glória a Deus. Que nós iremos aprender com este texto. Louvado seja o nome do Senhor.
O importante, irmãos, não é aquilo que você é fisicamente. O importante não é aquilo que você demonstra ser. Porque você vai ver que Pedro ele vai ter um discurso bonito. Ele vai falar com Jesus: Jesus, não, com você eu vou até a prisão, eu vou até a morte. Porém, quando Pedro sentir, irmãos, a morte de perto, quando Pedro sentir que ele iria sofrer tudo aquilo que Jesus estava sofrendo, Pedro vai negar o nome de Jesus. Ele vai recuar. Ele vai negar a sua fé, como li para os irmãos. Ele vai dizer: não conheço esse homem. Irá blasfemar, jamais o conheci. Porque ele estava temendo o homem. Ele estava temendo a dor que o homem pode causar. E se eu e você não vigiarmos nesta terra, se nós temermos o que o homem pode nos fazer, nós retrocedemos na presença de Deus. Deus não me chamou, Deus não te chamou para temer o homem. Deus te chamou para temer a Deus e viver em obediência à sua palavra. Não importa, irmãos, carregar a cruz não é fácil, servir a Jesus não é fácil. O evangelho genuíno, aleluia, o evangelho verdadeiro é aquele que prega a verdade, é aquele que prega contra o pecado, é aquele que faz você rejeitar a tua carne, sair das trevas e viver na luz. E eu e você devemos viver e andar constantemente na luz, porque Pedro, ele era inconstante. O que Deus está falando para mim e para você: não adianta você beber de água limpa aqui, aleluia, e se alimentar da sujeira do mundo lá fora. Eita glória! Não adianta eu e você bebermos da fonte de água viva que nós estamos bebendo nesta noite. Eu e você estamos nos alimentando no maná celestial. Eu e você estamos nos alimentando da glória, da palavra. Estamos sendo cheios da unção. A unção de Deus, o azeite divino, ele está descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei, você não entendeu? Eu estou profetizando. Eu vim como voz profética nesta noite. A unção de Deus desce sobre os teus, sobre você, aleluia, sobre a tua casa. Você está sendo alimentado com o poder de Deus, com a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que traz vida. Mas não adianta eu e você fazermos tudo isso aqui dentro, porém chegar lá fora, emprestarmos a nossa boca para Satanás. Eita glória! Emprestarmos os nossos olhos para o diabo. Deus está falando: ei, não faz parte mais da sua vida. Agora você foi lavado, você foi remido, você é do Cordeiro, você tem a marca, você tem a promessa, você tem azeite. Eminarai konimacide kelinamassu. Eu sinto a presença de Deus. Deus está falando, aleluia. Que maravilha, Senhor. Eu te dou glória, eu te dou graças. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. A igreja te adora, te exalta. É para a glória do Senhor, é para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor, que há vida e vida com abundância neste lugar. Eita glória, eu sinto a presença, eu sinto a presença, eu sinto a presença. Glória a Deus. Meu Deus. Eita. Deus não se importa com mensagens bonitas. Eu posso estar pregando, mas se eu não prego o que eu vivo, eu sou hipócrita. Aleluia. Não olhe para mim. Aleluia, apenas olhe para a palavra, porque eu sou pó, sou cinza. Mas se eu não prego, se eu não vivo aquilo que eu prego, eu sou hipócrita. Eu não tenho lugar no céu. Ainda que aos teus olhos pareça bonito, Deus está falando aqui: ei, a pior mensagem, Deus, a pior pessoa é aquela que consegue transformar vidas com a mensagem que Deus dá para ela, porém, ela não é transformada com aquilo que Deus dá. Aleluia.
O mais enganoso dos homens é aquele que prega a palavra. A palavra tem poder, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra nunca volta vazia. Porém, se eu, aleluia, não uso desta palavra, não absorvo, não gero frutos, eu somente sou o canal. O pior do tolos é esse homem, que tem da vida, mas prefere a morte. Enganado é o coração do homem. Por isso que eu e você não podemos nos enganar, irmãos. Não é pelo seu jeito de louvar, é pela graça. É pelo Espírito. É pela obediência. Não é pelo seu jeito de pregar. É pela graça, é pela palavra, é pela obediência que eu e você seremos salvos. Pedro vai ter um discurso bonito. Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí? E na hora de realmente viver aquilo que ele estava pregando, talvez alguns que estavam em volta, nossa, esse vai com Jesus até a morte. Esse é homem de Deus. Vai com Jesus até a prisão. Só que na hora de praticar aquilo que ele pregava, ele vai temer o homem. Eita glória. Deus está te falando. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Eu não te chamei para viver de aparência. Eu não te chamei, aleluia, para ser forte como homem. Eu te chamei para ser forte como espírito. Eu te chamei para ser forte como um homem e mulher de Deus. Como um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Ainda que aparentemente você pareça fraquinho, Deus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A altivez de Pedro precisava cair. E quantas vezes eu e você precisamos deixar de lado esta altivez, a soberba por achar que porque Deus nos usa, somos alguma coisa. Ei, teu ministério está de pé graças à misericórdia. Teu ministério está de pé, esta casa de oração está de pé graças ao poder de Deus. Eita glória, Deus está falando aqui. Eu vou te levantar no meio dos teus, não importa. O homem pode olhar para você, aleluia. Às vezes não te dá nada, mas Deus está olhando para ti e está dizendo, eu tenho ministério. Irmãos, vocês conheceram minha mãe? Quem conheceu minha mãe aqui? Glória a Deus. Eu vou dar esse pequeno testemunho para que vocês entendam que quem faz a obra é Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Você vai entender aqui também, nesta mensagem que Deus me mostrou aqui, é que Pedro, ele está sendo repreendido por Jesus. Porém, Jesus está profetizando sobre a vida dele. Sabia disso? Quer ler comigo? Glória a Deus. Jesus, ali ó, Lucas 22, no versículo 32. Eu vou só deixar essa palavra para que eu possa dar esse breve testemunho. Olha como Jesus, ele está profetizando na vida de Pedro. Lucas 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Em outras traduções, cuida dos teus irmãos. Apacenta os teus irmãos. Mas o interessante que Deus está falando, Jesus está falando aqui, ó. Quando te converteres. Jesus está afirmando. É uma palavra profética isso aqui, irmãos. Jesus é onisciente, irmão. Jesus sabia da conversão de Pedro? Sabia. Só que Jesus sabia que Pedro precisava passar pelo processo. E muitas vezes é o processo que nós não queremos aceitar. Deus está falando, aceite o processo, porque a promessa se cumpre na sua vida. Ele está dizendo, quando te converteres, ou seja, Pedro, você vai se converter.
Só que muitas vezes, algumas pessoas, infelizmente, para se converter, precisa passar pelo choro amargo. Eita glória! Foi o que eu li para os irmãos. Pedro, após a palavra de Jesus se cumprir, após ele negar pela terceira vez, ele vai chorar um choro amargo. Infelizmente, às vezes o processo para uns é mais doloroso do que para outros. Porque não querem, são obstinados. Igual Pedro era, obstinado, coração duro. Deus está falando, ei, mas vai se converter. Ô glória, eu estou profetizando, tem vidas aqui que entraram com pessoas que não estão na presença, tem um coração duro, mas Deus está dizendo, vai se converter. De uma maneira ou de outra, vai se converter. Porque está dizendo aqui, quando te converteres, ou seja, Pedro, você vai se converter, mas cai primeiro a tua altivez. Cai a força do teu braço e entra a força do meu espírito. E assim não foi diferente com a minha mãe, como eu vou contar esse testemunho. Não sei se os irmãos conhecem, a minha mãe sofreu, eu na minha infância e na minha adolescência, até um pouco da fase adulta, eu e a minha família, nós sofremos muito com a minha mãe, que ela era dependente química de álcool, irmão. Ela bebia muito. A minha mãe, ela bebia a ponto de cair no bar e ficar lá, urinada. E eu me lembro, a minha infância, eu e meu irmão, uns 12, 10 anos, nós sempre fomos magrinhos assim, graças a Deus, franzino. Glória a Deus. E imagine uma pessoa magra, irmão, misericórdia. Não era jejum, não, era magreza mesmo. Então, eu e meu irmão, magrinho, 10 anos, a gente não aguentava o peso da minha mãe. Aí a gente tinha que se unir, irmão. Se una na prova. Se una com quem você está ao lado, porque certamente contará vitória para a glória de Deus. Eu e meu irmão não tínhamos escolhas. Nós dois magrinhos, eu falei, se eu for sozinho, eu vou cair junto com ela. Vamos junto, irmão. E a gente ia, irmão. Eu pegava num ombro e ele pegava no outro. E a gente ia praticamente quase todos os dias, arrastando minha mãe para casa, completamente bêbada. E isso, passamos quase a nossa toda a infância. Só que, porém, aconteceu um fato que hoje eu me lembro. Eu me lembro até hoje, irmãos, de um fato que aconteceu e ela estava como sempre estava, no bar. Porém, aquele dia marcou a minha vida. E eu quero que você escute isso, para que você entenda que quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Glória a Deus. Então eu estava ali, minha mãe estava ali, como era de costume dela, ela estava ali no bar, bebendo, com alguns que se dizem amigos, porque quando o teu dinheiro acaba, todos vão embora, glória a Deus, não aparece um para comprar um arroz, não aparece um para comprar um feijão, muitas vezes passávamos dificuldade. Mas ela estava ali, com aqueles que achavam que eram amigos, e estava bebendo, já era tarde, já ia anoitecer, estava já passando para a noite. E apareceu, irmãos, uma mulher no meio da rua. E era uma noite, rapaz, imagine um frio, glória a Deus. Tem noite que faz frio, mas imagine o frio do frio que estava fazendo esse início de noite. Rapaz, era um frio, mas criança nunca sente frio, né? A gente estava lá correndo, brincando, mas, rapaz, estava um frio de gelar a espinha. Aí apareceu essa mulher no meio da rua, ela estava só com a lingerie. Era uma mulher que estava aparentemente, né? Eu creio que antes eu não entendia, agora eu entendo que também estava espiritualmente abalada, porém psicologicamente também. A mulher era dada como louca. E ela estava ali apenas de lingerie na rua, totalmente defecada. E essa mulher, ela passava jogando fezes nos outros. Olha só, misericórdia. E aquele frio, irmão, ela só com aquelas roupas íntimas e
pegando as fezes e jogando nos outros, e todo mundo correndo, e as pessoas zombando, vai, sua louca, sai daqui, sua maluca, que não sei o quê. E ela ali fazendo aquelas coisas, e eu estou olhando minha mãe está lá no bar, minha mãe está só olhando. Aí, de repente, aquela mulher deitou no chão, irmão, de tanto frio que ela estava sentindo. Aquela louca, que as pessoas diziam louca, né? Deitou ali no chão e começou ali a se encolher, se tremer de frio. E as pessoas continuaram zombando, né? Vai, essa maluca. Algumas crianças até jogavam pedra, tem umas crianças que é só misericórdia. Por isso que é bom ensinar o caminho do Senhor aos teus filhos, né? O caminho que se deve andar. Porque tem criança que é só misericórdia. Aí jogava pedra naquela mulher. De repente, minha mãe saiu daquele bar, irmão. Eu vou terminar essa mensagem com esse testemunho para que você entenda que é Deus que dá a última palavra. Minha mãe saiu daquele bar. E o único casaco que ela tinha, ela pegou, tirou o casaco do corpo, aleluia, e levou até aquela mulher. E falou, não façam isso com ela. E colocou aquele casaco nela, vestiu aquela mulher, aleluia, e amparou e cuidou daquela mulher. Enquanto muitos zombavam e muitos não davam nada. Minha mãe, mesmo meia que embriagada, ela foi lá e cuidou, abraçou, vestiu aquela mulher que estava desamparada. Naquele momento, eu creio que Deus estava olhando do céu e dizendo, ei, muitos dizem que você é uma bêbada, mas você será mulher de oração. Muitos dizem, muitos te criticam, mas o que você está fazendo, todos esses que se dizem que se dizem melhor do que você, que se dizem que são saudáveis, porém estão enfermos, mas você, que muitas vezes é criticada, pegou e abraçou e cuidou, aleluia, e pela misericórdia de Deus, irmão, os anos se passaram, a minha mãe se tornou mulher de oração, vocês foram um testemunho, não importava a hora, não importava o dia, ela queria adorar. Eita glória, sabe o porquê, irmãos? Independente dos defeitos, ela tinha amor. É o que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, ei, para de ferir com a tua espada e comece a dar vida com a minha palavra. Eita glória, pode ficar de pé em nome de Jesus, eu vou terminar essa mensagem com uma oração para a glória de Deus. Aprenda, não importa a maneira que ele se encontra, não importa a maneira que ela se encontra, se Deus tem promessa na tua casa, não é só você e tua casa servirão ao Senhor. Minha mãe se tornou uma mulher de oração, e eu dou graças a Deus, morreu, mas pelos relatos, antes de morrer, ela entrou no banheiro daquele hospital e começou a orar a Deus, porque ela estava com uma companheira de quarto. E aquela moça falou para mim, meu irmão, fica tranquilo, a tua mãe está com Deus. Porque eu presenciei, quando ela começou a passar mal, ela entrou naquele banheiro e começou a orar. Ei, eu e você seremos adoradores de verdade, mesmo em meio às lutas. Eu e você seremos adoradores de verdade quando adoramos ao Senhor, mesmo que a morte venha para tentar nos assolar, você continuará fiel, você continuará orando, fazendo a vontade de Deus, você não desistirá dos teus, você não desistirá da sua família, você não vai desistir enquanto você estiver orando. Eita glória, eu sinto a presença de Deus. Deus está nesta casa. A morte não vai te parar. Aleluia. As tribulações desta terra não vai te parar. Porque Jesus Cristo venceu. Ele venceu a morte. Repita comigo. Jesus Cristo venceu a morte. Eu tenho vida.
minha casa tem vida. A minha família tem vida. Eita glória, eu permanecerei de pé. Repita comigo, eu permanecerei de pé para a glória de Deus. Eita glória. Aleluia. Você que quer, posso fazer uma coisa aqui, pastor? Glória a Deus. Você que quer e entendeu que a morte não pode te parar. A morte não vai parar os teus, não vai parar a tua casa, não vai, aleluia, fazer com que você fique prostrado. A luta não vai fazer com que você se prostre, não vai parar a tua adoração. O levante, aleluia, do inimigo não vai parar a tua caminhada. Você que necessita da força de Deus, vem aqui na frente. Você vai receber desta oração para a glória do Senhor. A oração, a unção divina, o azeite que desce do céu, que despedaça todo jugo e faz você ter vida com vida abundância. Ei, ainda que você pareça que não é possível aos teus olhos, Deus está falando: vem, eu te capacito, eu vou, aleluia, avivar a tua fé. Você que estava achando o teu fardo pesado, Jesus está falando nesta noite: eu trouxe você nesta casa de oração para aliviar as tuas dores e curar as tuas feridas. Ei, sabe qual é o processo do azeite? O azeite tem que ser amassado na prensa para gerar, aleluia, a azeitona tem que ser amassada na prensa para gerar o azeite. Este processo, este amasso é apenas para gerar o azeite de Deus na sua vida. Eita glória, você e tua casa serão mais que abençoadas em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar. Pai amado, Pai eterno, aqui estão, Senhor, essas vidas que entenderam que é o Senhor que capacita, é o Senhor que faz todas as coisas. Pai, elas estão de pé graças à tua misericórdia. Eu creio nesta noite, Pai, derrama da tua unção, a unção que despedaça todo o jugo de Satanás, a unção que joga por terra todas as prisões e cadeias espirituais da maldade. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados para a glória de Deus. Ei, a glória de Deus desce. Você também receba, que ficou aí no teu lugar, mas tem fé. Receba para a glória de Deus a unção que despedaça todo jugo. Você e tua casa servirão ao Senhor. Eu estou profetizando, é uma voz profética, é palavra profética. Deus vai libertar os teus. Deus ama a tua casa, Deus ama a tua família, Deus ama, aleluia, a tua vida. Ei, seja abençoado para a glória de Deus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, que não sejam as minhas palavras, mas que a tua palavra dê cura, e cura, Pai, com abundância. Em nome de Jesus, cicatriza feridas do passado, mágoas, traumas. Em nome de Jesus, cai por terra rancor, tristeza, ódio, raiva. Em nome de Jesus, cai por terra. Ei, Deus está te dando um coração novo. Toda pedra está sendo esmiuçada. O poder de Deus está caindo sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Ei, você e tua casa são abençoados. Em nome de Jesus, seja avivado. Eita glória, 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 glória. Alama subnou que dá siderirama subnerie. Deus está na casa. Ei, aleluia. Meu Deus, saia daqui transformado. Saia daqui transformada. Deus enxuga tuas lágrimas. Deus fala: eu tenho promessa e eu cumpro minhas promessas. Ei, não vai parar. A bebida não vai parar. Aleluia. A bebida não vai impedir de a minha promessa se cumprir. As drogas não irão impedir de a minha promessa se cumprir. A prostituição, a mentira, o engano não vão conseguir parar a minha promessa. Eita glória, o Senhor Jesus Cristo joga por terra todo o mal. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória de Deus. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Oh glória, vai para o teu lugar dando glória, vai para o teu lugar dando aleluia. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, porque certamente Ele fará.
grandes coisas na tua vida. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.